Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, meus irmãos. Essa manhã, pensando numa reflexão, em uma palavra que ministra as nossas vidas, eu gosto sempre de pensar, e é uma realidade, que a pregação do Evangelho, ela vem para expor as nossas vidas. É sempre o Evangelho, ele tem a função de expor. Ele vem para confortar, ele vem para consolar e ele vem para confrontar também. Esse é o Evangelho de Jesus. O Evangelho não dá para ser medido ou tirado apenas aquilo que eu gosto. Infelizmente, às vezes acontece isso, né? Às vezes a gente transforma o Evangelho em uma caixinha de promessa da vida, onde eu só vou querer a promessa para mim. Mas se eu não entender o que o Senhor tem para minha vida como essência, e o fato de eu buscar santidade, buscar uma vida diferente, buscar um compromisso real com Jesus, não é para que eu seja um cara superior ou me garanta, mas é para que eu honre Jesus. Então o Evangelho, ele tem essa função de expor o nosso coração, trazer à vida aquilo que está morto, gerar experiência, expectativa e esperança para aqueles que não têm mais. Isso é o Evangelho de Jesus. Onde o Evangelho de Jesus chega, existe vida. E essa vida traz sentido e traz propósito. Então sempre que eu leio a palavra de Deus, eu não busco ler para pregar. Eu já tive essa experiência uma vez, há um tempo atrás, quando tudo que eu lia ou eu escutava, eu falava, não, isso aí é bom para pregar. Nossa, isso aqui vai dar uma pregação, nossa. Mas geralmente esse tipo de pregação nunca acontecia nada, porque era algo que eu assistia para fazer. Eu lia para fazer. Mas o Evangelho, na verdade, é ler para ser. É ler para viver. É ler para se impactar. É ler para que o Senhor transforme aqui primeiro. Porque, vamos ser bem reais, é muito fácil chegar aqui e pregarmos algo, falarmos algo desde que a gente estude, fale. Mas, mais do que isso, é necessário que a gente viva aquilo que a gente prega. O Evangelho, ele precisa ser vivido com intensidade. Como nosso pastor Bruno sempre coloca, o reino é urgente. Nós temos uma urgência e é maior do que nós. É maior do que a nossa necessidade. É maior do que a nossa preocupação. É maior do que as angústias da vida. É maior porque é uma urgência o reino. Tem muita gente que precisa ouvir sobre Jesus. Tem uma galera aí fora que precisa conhecer Jesus. Sabe, por onde andarmos, nós vamos ver pessoas que estão ansiosas. Nós vemos uma época de ansiedade, preocupação, acelerados, todos desenfreados. E nós temos essa semente. Então nós precisamos viver o Evangelho que pregue essa semente. E baseado nisso, o texto que eu quero refletir, eu quero conversar com os irmãos, está no livro de João, no seu capítulo 1. E nós vamos ouvir sobre a história de um homem que tinha um coração sincero, um homem que tinha uma vida sincera, um homem que entendeu que precisava viver uma vida com o coração transparente. Então, se eu fosse dar um tema, podíamos colocar essa ideia de um coração transparente. É aquilo que não é feito apenas de fachada. Não é apenas uma aparência, não é apenas uma evidência, não é apenas algo exterior, mas é algo interior. E quando o interior ele está mobilizado, quando o interior é tocado, o exterior ele mostra os frutos. Pelo fruto nós conhecemos a árvore. Então pelo fruto nós conhecemos a árvore. Pelo interior nós produzimos frutos. E através disso nós podemos gerar vida em Jesus na vida de outras pessoas. Então o texto que eu quero refletir com os irmãos está no Evangelho de João, capítulo 1, verso 45 até o verso 51. Vamos escutar um pouquinho e ouvir um pouquinho sobre a história do Natanael, um dos discípulos de Jesus. Vamos conhecer um pouco sobre esse homem que tinha um coração sincero. E a ideia dessa manhã é falarmos um pouco sobre sinceridade. Talvez é uma das coisas que a gente tem perdido um pouco. As mídias sociais, elas por vezes elas vão mostrar pra gente um estereótipo legal, uma aparência legal. Não sei se você já teve essas crises. Comigo aconteceu algumas vezes. Você entra no Instagram de alguém, aí você olha, a pessoa está na Maldivas, a pessoa está no Peruíbe, a pessoa está lá em Fortaleza, a pessoa está lá no Maranhão, a pessoa está em vários lugares. Aí você olha e fala, meu, eu não saio daqui.
O meu lugar mais espetacular é aquele lago do Bosque Maia, onde eu olho assim, ou o lago da PBG, onde eu fico olhando aquelas carpas lindas, sabe? Aí você olha e parece que está tudo espetacular para todo mundo. Não sei se você já viveu isso, sabe? Você trabalha, você corre, você vai atrás e você luta, aí você ganha o seu salário, você paga as contas, não sobra quase nada. Aí você olha para o lado daquele camarada que parece que nem trabalha, está todo dia viajando, todo dia num lugar diferente, e aí está tudo muito legal, e aí está tudo muito bacana, as aparências, como diz a frase, as aparências enganam. Então nós olhamos as redes sociais de uma forma e falamos, dá não. Só comigo é assim, porque pelo amor de Deus, o que está acontecendo comigo, sabe? Todo mundo viajando, todo mundo fazendo curso, todo mundo casando, todo mundo nas festas, todo mundo, e eu aqui, o que está acontecendo? É que a gente olha muito essa parte, a aparência, aquilo que pega, aquilo externo, e nós não olhamos muito a ideia do simples. Por quê? Porque ninguém expõe que está tudo mal, é difícil. Antigamente tinha, né? Antigamente tinha umas pessoas que colocavam lá no Facebook assim, se sentindo triste. Lembra disso? Se sentindo feliz, se sentindo querendo se sentir alguma coisa. Aí a gente postava lá, e aí as pessoas vinham, não fique triste. Lembra? Tinha isso, logo que começou, eu via assim, as pessoas postavam, e logo depois vinha, não fique triste, fique animado, é muito legal, né? Tipo, olha, eu tô triste, aí alguém chega, não fique triste. Nossa, obrigado, a partir de agora então não vou ficar mais triste. Tem isso, né? E aí tinha muito disso, essa questão da aparência, essa questão de mostrar. Então por isso que eu quero falar um pouco sobre essa ideia de sinceridade. Até coloquei aqui o conceito de sincero. Sincero vem do latim sinceros, que significa puro, leal e franco. Seu significado original está relacionado à ideia de algo sem mistura, sem falsidade, algo genuíno e verdadeiro. Aí aqui, existe uma explicação popular que sugere que a palavra teria surgido a partir da expressão sinecera, sem cera, referindo-se a esculturas romanas que eram feitas sem imperfeições. Porque o que acontecia? Algumas esculturas romanas, quando feitas, tinha muitos detalhes. Se vocês olharem a algumas esculturas romanas antigamente, que existem, de César, algumas outras, vocês vão ver que algumas são lisinhas, são limpas, são muito bem feitas. E muitas delas tinham uma cera, quando estavam prontas. Então, eles tinham buracos, tinham detalhes, então eles passavam uma cera para macular as imperfeições. Agora, uma escultura sincero era uma escultura sem cera. Era uma escultura que desde o seu início foi feito, foi lapidada e não tinha nenhum detalhe de cera por cima. Então, uma pessoa sincera é uma pessoa que não tem cera. Já viu aquela expressão? Para de fazer cera, irmão. Para de fazer cera. Ou aquela pessoa que sempre veste uma maquiagem diferente para mostrar que está tudo legal, sendo que ela mesma sabe que não está tudo legal. E por vezes nós somos levados a isso. Então olha esse texto, vamos ler juntos aqui. Evangelho de João, capítulo 1, 45 ao 51, que diz assim, a partir do 43, do verso 43. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando o encontrou Filipe, disse-lhe, siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também descreveram. Só um minuto, irmão, isso. Achamos que aquele a quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe, venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael, de onde me conheces? Jesus respondeu, eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse, você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou, digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Verso 51. Aqui nós ouvimos essa história de Natanael.
Natanael, um dos discípulos, mas para a gente entender um pouquinho aqui, o evangelho de João, ele é o único evangelho não sinótico. O que é isso, Orlando? O evangelho de João é aquele que não tem a mesma visão dos outros 3 evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas, eles têm uma perspectiva, mas olhando, se você olhar os 3 evangelhos, vocês vão perceber que tem meio que uma mesma direção. Já o evangelho de João, ele vem de uma forma um pouco diferente. Se vocês olharem logo no início do evangelho de João, começa assim, ó, no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O evangelho de João, ele tem a ideia de trazer Jesus como o Messias, mostrar o Messias aguardado, o ungido de Deus, mostrar a graça de Deus sendo revelada, mostrar que o verbo habitou entre nós, se fez carne e viveu entre nós. Então o evangelho de João, ele vem mostrando essa divindade de Jesus, essa presença de Deus no nosso meio. O homem, o Emanuel, que habitou entre nós, o Deus conosco, se fazendo presença. Então, se nós olharmos ali o capítulo 1, nós veremos mostrando essa divindade de Jesus. Nós vemos também João Batista profetizando e dizendo, é ele chega, Jesus, o Cordeiro de Deus. Aí então, João Batista vem, batiza Jesus, tem toda a história. Então, Jesus começa o seu ministério. E o evangelho de João já começa, logo no capítulo 1, já começa mostrando Jesus chamando os discípulos. Então Jesus começa convocando os discípulos. E é interessante a convocação dos discípulos, porque os discípulos estavam fazendo coisas diferentes, cada um em um lugar diferente, e o Senhor chega e chama especificamente cada um. E é interessante que por onde andamos, nós também temos isso conosco. Pessoas estão olhando para nós o tempo todo. Os discípulos estavam por lá, os discípulos estavam ali, e aí nós olhamos para o texto, nós vimos que Jesus começou a chamar cada um, e aí novamente aqui, ó, o verso 43, no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia, quando encontrou Filipe, disse-lhe, siga-me. Aí aqui, ó, é legal já olharmos aqui, daqui a pouco a gente expõe melhor, mas ó, Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Aqui, os discípulos tinham acabado de ser convocados, mas já começaram a chamar, ei, olha, venha e veja aquilo que está para acontecer. Quando nós olhamos para essa ideia de sinceridade, irmãos, nós olhamos para uma ideia de sermos aquilo que somos aonde estamos. E o problema é que por vezes nós maculamos algumas coisas, inventamos algumas coisas e criamos algumas coisas para tentar mostrar alguma coisa, e isso vai criando uma certa mácula na gente. Eu estava pensando alguma história para contar, eu gosto de contar histórias quando criança, geralmente quando no sítio, e eu estava pensando em uma, eu lembrei esses dias, minha mãe estava conversando comigo, e falou, Orlando, o Júnior, né, ô Juninho, você lembra do Jurandir? Eu acho que a do Jurandir eu não contei para os irmãos, é uma história assim, diferente, uma história que foi vivida e baseado nisso. O que aconteceu? Quando eu era pequeno, morei um tempo no sítio, e aí uma vez eu ia muito, eu era da igreja católica, eu vivia lá, e eu fazia a primeira comunhão. E na primeira comunhão nós aprendíamos um monte de coisa, e eu tinha um primo que era muito arteiro. E eu e meu primo, muitos arteiros também. A gente fazia bagunça, irmão. Pensa nos primos assim, bagunceiros, que faziam e aconteciam as coisas. Então, certo dia, a gente estava na primeira comunhão, e a gente ficou sabendo que teria um culto lá, uma reza na casa de uma família lá. E aí nós combinamos e pensamos o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, era no meio do sítio, no meio do mato. Então nós vamos antes, Lima, aí nós vamos na frente, nós vamos preparar um boneco. A gente preparou um bonecão assim, um boneco de tipo um espantalho. E aí nós amarramos numa corda, fomos no meio do mato, subimos a corda lá no meio do mato, penduramos o boneco, isso de manhã, depois da primeira comunhão, olha aí, estava aprendendo bastante. Aí penduramos e fomos, deixamos lá o boneco, colocamos o nome de Jurandir, mas deixou um boneco bem legal, pastor, parecia um ser humano assim mesmo, bem feio, um ser humano meio estranho. Aí estava lá pendurado na árvore. Qual que era a nossa ideia? Eu tinha falado para ele, o Deibe, meu primo chama Deibe, é estranho, né? Orlando, Deibe, a família é meio complicada nossa. Aí eu falei com ele, ó, vamos fazer o seguinte, a gente vai preparar isso aqui, a gente vai deixar bem organizado, e aí quando acabar lá a nossa missa, lá a gente vai vir, e aí no meio do caminho a gente vai vir na frente, porque a missa seria à noite, a gente vai vir na frente, a gente vai no meio do mato, solta a corda quando todo mundo estiver passando e todo mundo sai correndo e sai gritando, e aí tudo planejado. A gente fez,
planejou, por volta das 2 da tarde, fixamos lá o boneco, voltamos lá para o sítio, ficamos maquinando a tarde inteira como seria depois. Nós fomos até a missa, chegamos lá, participamos, e nós estávamos assim, agoniados, assim, não, como vai ser depois? Só que foi engraçado, irmãos, que na medida que ia chegando a hora de irmos embora, começou a bater um medo em mim e nele. E assim, a gente vai precisar ir na frente. E se nós irmos na frente, e aquele boneco ganhou vida? Sabe por quê? Porque a gente tinha muito essa coisa assim de muito sincretismo. Era uma coisa muito estranha, assim, a gente ficava, meu Deus, e agora? E se a gente voltar? Nossa, e a gente tinha medo, e aí começamos... Aí acabou lá, o pessoal começou a sair, começou a ir embora. E aí a gente já não tinha muito mais o que fazer, o pessoal começou a sair, começou a ir embora, e aí foi ficando, eu e ele começamos a ficar nervosos, eu tinha acho que 12 anos, ele tinha 11, e aí a gente começa a ficar muito preocupado, a gente só tinha ido sozinho, e o pessoal estava todo mundo indo embora, irmão Paulo, todo mundo embora, e a gente começou a chorar lá e pediu ajuda para o irmão lá, que estava lá, falou, por favor, o senhor poderia dar uma carona para a gente e tal, aí, claro, e aí a gente passa em frente o lugar que estava, a gente olha, a gente baixa a cabeça assim, vai, não fizemos nada, chegamos na entrada do sítio, para subir, e da entrada até onde fica a casa lá em cima é um pouco longe. Eu desci do carro e comecei a gritar pro meu pai, pai, eu e meu primo desesperados, irmão, desesperados assim, porque, meu Deus, pai, desce, socorro, porque o bicho vai vir aqui e tal, e a gente naquela angústia, desesperado. Aí meu pai desce, correndo lá de cima, tal, busca a gente, sobe, e aí no outro dia à tarde ele vai junto com a gente lá, ele que tem que ir para desmontar, para tirar o boneco do mato, e aí a gente nunca usou o boneco do Jurandir. Foi um negócio assim muito estranho aquela vez. Por que eu falo isso? A gente tinha uma ideia de criar uma situação para assustar algumas pessoas, para falar, olha aí, a gente conseguiu mais uma. Só que foi engraçado que o que a gente criou voltou contra a gente. O que a gente criou, nossa, deu um medo. Hoje eu acredito que não teria situação nenhuma, mas a gente criou algo para tentar macular, para tentar criar uma situação para mostrar algo diferente. E aí até hoje eu lembro disso com muita graça, eu falo, meu Deus, como é que pode? Olha como era um coração perverso, um coração que queria afetar os outros ali, assustar, e a gente acabou sendo assustado. Viver uma vida sem sinceridade é sempre algo assim, a gente tentar mostrar algo, fazer algo para mostrar e acontecer, mas na verdade não acontece muito disso. Quando eu olho para a história de Natanael, eu vejo um homem que vivia na sua vida cotidiana, sua vida normal, sua vida rotineira, sua vida simples, e certo dia ele foi convocado para algo muito maior do que ele. Ele foi convocado para uma missão maior do que ele poderia. Ele não acreditava que viria algo bom de Nazaré. Ele, quando foi convidado para seguir a Jesus, ele não acreditava que poderia vir algo bom dali. Mas quando ele é chamado, quando ele é convidado, ele fala, como é que pode vir algo bom de lá? Mas os discípulos já tinham tido uma experiência com ele. Os discípulos já tinham conhecido Jesus, os discípulos já tinham sido tocados por Jesus. Os discípulos sabiam que o que Jesus carregava era algo verdadeiro e algo real. E os discípulos então pregavam, ministravam e ensinavam sobre aquilo. E então Natanael, ele fala isso. Por quê? Porque de Nazaré não tinha como vir algo tão interessante, tão palpável. Porque era uma cidade muito simples. Era uma cidade onde era misturada, gentios, judeus, as pessoas tinham preconceito com aquele lugar. E por vezes nós criamos preconceitos por aquilo que vemos. Por vezes nós criamos preconceitos por aquilo que aparece, por aquilo que nós vemos, por aquilo que parece ser. E aí nós vamos criando formas na nossa mente que impedem a gente de enxergar aquilo que o Senhor tem para nós. Por vezes nós olhamos de uma forma, esperando enxergar alguma coisa, mas nós temos os nossos preconceitos em relação a algumas coisas. E aí nós precisamos então olhar com uma certa cuidado para essas questões. Então olharmos para essa questão bíblica. Nós vamos tirar algumas lições para as nossas vidas. Nós vamos tirar alguns aprendizados que podem moldar e mudar a nossa história para sermos homens e mulheres de Deus, que independente do que acreditamos, possamos exteriorar, possamos colocar para fora. Quando Natanael ouviu sobre Jesus, Natanael tinha incertezas, e Natanael colocou para fora. Por vezes nós vamos escutando coisas, e vamos guardando essas coisas, e não temos coragem de falar. O evangelho, ele precisa ser usado como confrontação. Quando a gente escuta algo, a gente precisa confrontar também o que a gente escuta. A sinceridade de coração
é não guardar questões no nosso coração para depois ficarmos maculando, ou maquinando, ou pensando. Nós precisamos olhar de uma forma para o Evangelho de Jesus, que é o Evangelho que traz vida para a gente. Uma vida real, uma vida que transforma quem nós somos. Algumas questões que nós podemos ver, com o exemplo de Natanael, é ter um coração sincero diante de Deus. Natanael foi descrito por Jesus como alguém em quem não há falsidade. João 1,47, ao ver Natanael se aproximando, Jesus disse: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Sabe, nós podemos ver no Senhor que nós precisamos ter um coração sincero diante de Deus. Natanael foi escrito por Jesus como alguém que não há falsidade. Nós precisamos examinar o nosso coração diante de Deus, sendo honestos em nossas orações, não tentando esconder as nossas dúvidas ou as nossas indagações, mas sermos honestos diante de Deus. Será que nós, irmãos, temos orado e temos sido sinceros diante do Senhor? Será que as nossas orações estão sendo verdadeiras? Será que temos falado aquilo que realmente tem incomodado o nosso coração? Diante de Deus. Sabe, é chegar diante do Criador. O Evangelho de João, lembra? O Evangelho de João, ele foi escrito para mostrar a divindade de Jesus. Natanael, ele chega e expõe o coração diante do autor do próprio coração dele. Ele expõe o coração e fala, como assim? Mas, sabe, quando algumas coisas chegam na tua vida, a gente precisa ter esse direcionamento de entender que, independente das circunstâncias, a gente pode e deve ser real diante de Deus. Não ficar criando histórias, maculando histórias, formando histórias, mas sendo sinceros diante do Senhor. Ter um coração sincero diante de Deus mostra que nós não vamos querer criar histórias, ou fazer histórias, ou formar situações, mas nós estaremos ali sendo verdadeiros. Esses dias, eu pedi algo para a inteligência artificial, para que ela fizesse para mim uma oração, usando Agostinho, D.L. Carson e também John Wesley. Não sei quantos já ouviram falar. D.A. Carson foi um dos maiores teólogos desse mundo, próximo, contemporâneo nosso. John Wesley, um dos maiores avivalistas. Nós vemos um cara que gritava pelas ruas e dizia, a minha igreja é o mundo. John Wesley, um dos maiores pregadores do Evangelho, um grande missionário. E também Agostinho, um dos pais da igreja, patriarca da igreja do passado. E aí eu falei com a inteligência artificial para ela me fazer uma oração assim. Olha que bonito, olha que legal. Ó Senhor, ele vai juntar os 3 teólogos. Ó Senhor, nosso Deus, fonte de toda santidade e beleza incomparável, rendemo-nos diante de Ti em humilde adoração. Tu és a luz que ilumina as trevas do nosso entendimento e a verdade que liberta nossas almas do cativeiro do pecado. Nos fizeste para Ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em Ti. Que os nossos corações encontrem descanso em Tua majestade, e que nossa vida seja um reflexo de Tua santidade. Ó Senhor Todo-Poderoso, em Tua santidade há justiça perfeita e amor infinito. Nossos lábios não podem expressar completamente a glória do Teu ser, pois Teu esplendor transcende todas as palavras. Santifica-nos, molda-nos à imagem de Teu Filho, e faz-nos viver para a Tua glória. Ó Deus de graça e poder, dá-me 100 homens que nada temam senão o pecado e que nada desejem senão a Deus, e abalaremos as portas do inferno e estabeleceremos o reino dos céus na terra. Renova nosso fervor, enche-nos com o Teu Espírito, para que vivamos vidas de pura devoção e amor ardente por Ti. Ó Santíssimo, cujo nome é exaltado acima de todo nome, faz-nos andar em Tua luz, amar Tua verdade e buscar Tua face. Que nossos dias sejam cheios de piedade e que nossa oração seja como incenso que sobe até o Teu trono. Glória a Ti, ó Deus eterno, a quem pertencem toda a majestade, honra e louvor, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, né? Bonito, não é? Linda, linda a oração. Mas sabe por que eu fiz isso? Sabe quanto tempo a inteligência artificial levou para fazer essa mensagem? 2 segundos. 2 segundos ela fez essa oração aqui. É muito fácil nós falarmos palavras bonitas. É muito fácil nós termos hoje enredos para ilustrarmos a nossa vida. É muito fácil nós mostrarmos um evangelho, onde é um evangelho tão belo e tão autêntico e bonito. O difícil é ser isso de verdade.
uma oração dessa foi feita por uma inteligência artificial. É fácil nós sermos artificiais no nosso relacionamento com Jesus. É fácil nós sermos artificiais no nosso congregar com os irmãos. É muito fácil nós sermos artificiais quando nós não vivemos uma vida verdadeira no Senhor. Novamente, quando olhamos para Natanael, nós vemos que ele tinha um coração sincero diante de Deus. O Senhor, irmãos, Ele não se preocupa com orações bonitas. Às vezes nós ficamos tão preocupados quando vamos orar, de impressionar as pessoas. Às vezes nós ficamos tão preocupados de falar palavras que agradem as pessoas. Às vezes nós ficamos preocupados em mostrar de um jeito onde as pessoas olham e falam: nossa, que palavra, que homem de Deus, que oração forte. Mas como é que tem sido o nosso relacionamento para construir isso? Hoje as IAs, elas vêm para mostrar para a gente que as coisas podem ser muito fáceis e rápidas. Mas como tem sido a nossa construção com o Senhor? Como é que tem sido essa busca com o Senhor? Como é que tem sido esse viver com o Senhor de uma forma real e verdadeira? Como é que tem sido viver de verdade com Jesus? Sabe, viver um relacionamento com Jesus no dia a dia, buscando ser parecido com Ele, colocando diante dEle as nossas indagações, colocando diante dEle as nossas preocupações, colocando diante dEle aquilo que tem nos custado, aquilo que tem nos angustiado, aquilo que tem... O que é que nós temos feito? Então nós precisamos entender que nós precisamos ser sinceros diante do Senhor. Natanael foi, mais uma coisa que eu aprendo. Natanael questionou se algo bom poderia vir de Nazaré. João 1,46 diz, perguntou Natanael: Nazaré pode vir alguma coisa boa de lá? Sabe, mas quando ele encontrou Jesus, sua perspectiva mudou. Sabe, Nazaré não tinha uma questão tão bela, uma cidade tão forte, não. Mas quando ele se encontrou com Jesus, a sua vida foi mudada. Para nós, irmãos, vivermos sinceridade e uma vida sincera, nós precisamos superar os nossos preconceitos. Nós precisamos viver um evangelho onde não se baseia em o que nós vemos. Nós precisamos viver um evangelho onde mesmo sem ver eu posso pisar, eu posso continuar, eu posso avançar. Natanael, ele tinha uma perspectiva antes. Sabe, o preconceito a alguma situação, ele faz com que você tenha um pensamento anterior ao real. Nós, irmãos, precisamos olhar de uma perspectiva assim, o que está acontecendo? Deixa eu olhar do outro lado. Deixa eu ter uma nova visão sobre aquilo. Deixa eu ter uma nova perspectiva sobre isso. Nós como cristãos, irmãos, precisamos olhar de uma outra forma para as coisas. Sempre olhando com a palavra de Deus, tendo a palavra de Deus como nosso reflexo, olhando para ela e nela confrontando a gente. Nós precisamos olhar sem o que nós temos de antemão. Porque senão nós nos tornamos, às vezes, um lugar ou pessoas que ficam julgando as pessoas pelas histórias que elas carregam. Já viu pessoas que têm uma história de mácula, um passado transgressor, uma história complicada, e aí essa pessoa chega diante de você e fala: como é que pode? Eu sei o que você era, você veio de lá, como é que pode alguma coisa boa vir dali? Sabe, talvez a sua casa, a sua família, até então sempre foi essa situação, e alguém já colocou sobre você palavras dizendo: como é que pode de você vir alguma coisa boa? Você talvez já escutou quando criança, assim: mas olha também, olha como é que você é. E aí você guarda isso no teu coração. Mas não, as coisas podem ser mudadas. Nós, de uma perspectiva cristã, precisamos olhar para as coisas com uma outra visão. Nós precisamos olhar para o Senhor com uma outra visão. Nós precisamos olhar para as pessoas com uma outra visão. Natanael, ele tinha uma certa visão daquilo que ele ouvia, daquilo que ele ouviu. Não, mas como é que pode vir alguma coisa boa de lá? Porque ele tinha essa ideia anteriormente. Como é que pode alguma coisa boa acontecer ali? Que nós temos, às vezes, os nossos preconceitos de algumas coisas. Mas nós precisamos ter em mente que não é sobre o que a gente tem aqui, mas é sobre o Senhor, sobre nós. Nós também aprendemos com Natanael que crer na revelação de Deus, mesmo sem entender tudo. Eu preciso crer na revelação de Deus, mesmo sem entender todas as coisas. Eu preciso crer na revelação de Deus, mesmo sem entender tudo o que Ele coloca. João 1:50, 51 diz, Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A Bíblia diz que Jesus, ele já sabia o que Natanael estava fazendo antes. Natanael estava clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor, falando com o Senhor. Jesus não estava naquela hora com ele. Mas quando Jesus chega diante dele, Jesus revela para Natanael
tudo aquilo que o coração dele ansiava. Quando você se coloca diante de Deus e ora e clama ao Senhor de coração, quando você coloca a tua vida diante do Senhor de coração, independente das circunstâncias e situação, o Senhor, Ele responde a sua preocupação, o seu pedido. A gente precisa olhar dessa forma, meus irmãos. A gente precisa olhar de uma forma para a palavra de Deus, onde essa palavra venha e mostra de uma forma onde possamos crer e viver esse evangelho. Uma outra forma, uma outra ideia, com Natanael nós podemos viver de forma transparente e íntegra. Nós precisamos ter os nossos corações transparentes diante do Senhor. Natanael não tinha falsidade, ele era alguém autêntico e verdadeiro. Nós precisamos ter isso, irmãos. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e dessa forma juntar as situações e vivendo, aplicando no nosso coração. Quando nós olhamos então para as Escrituras de uma forma panorâmica, nós vemos discípulos sendo chamados, homens de Deus sendo convocados para uma missão maior do que eles. E esses homens, quando convocados, eles expunham o coração. Quando nós olhamos para os homens de Deus, eles colocavam o que estava diante deles, de coração. Sabe, se nós formos guardar alguma coisa dessa mensagem, mesmo que seja algo simples, guarde que diante do Eterno, nós precisamos ser verdadeiros. Sabe, nós precisamos ser muito sinceros com o nosso Senhor. Nós precisamos ser verdadeiros naquilo que nós nos colocamos a fazer. Nós precisamos ser verdadeiros na nossa relação com o Senhor. Porque é muito fácil criarmos um evangelho da nossa cabeça, uma história da nossa cabeça, uma situação da nossa cabeça para tentar impressionar as pessoas, para tentar fazer algo para mobilizar as pessoas. Mas nós precisamos, dentro de nós, termos uma transformação real das nossas vidas. Nós precisamos, dentro de nós, mudarmos as nossas vidas. E para isso aqui, algumas aplicações muito práticas sobre Natanael e essa palavra, isso ministrar o nosso coração. Primeiro, nós precisamos ter sinceridade na nossa oração. Sinceridade na sua oração. Irmão, irmã, sejam sinceros. Quando vocês forem orar com Deus, não busque palavras de efeito. Não busque palavras belas. Não busque palavras bonitas. Mas sejam sinceros diante de Deus. É aplicações práticas para as nossas vidas. A sinceridade diante de Deus leva nós a vivermos um relacionamento real diante de Deus. Por vezes vivemos um evangelho onde parece que tudo está legal nos outros, mas é porque ainda não estamos diante de Deus com o nosso coração rasgado. Porque enquanto nós buscarmos parecer com outros, nós vamos sempre sentir uma falta dentro de nós. Mas quando nós buscarmos ser parecidos com o Senhor, nós vamos ter uma vida transformada diante dele. Nós precisamos ser limpos diante do Senhor nas nossas orações. Quando formos orar, não podemos colocar um véu novamente, mas o véu foi rasgado. Nós podemos e devemos ser sinceros diante do Senhor, irmãos. Sabe, vai orar, fala com Ele de verdade. Fala com Deus de coração. Coloque o que tem incomodado o teu coração de coração. Uma oração verdadeira, algo que se coloca ali diante de Deus e fala: Deus, abra teu coração. Deus não se impressiona com discursos sofisticados, mas com um coração que se derrame diante dele. Deus não se impressiona com palavras de efeito. Deus se impressiona com corações quebrantados diante dele. O Senhor, Ele nos convida a vivermos isso com Ele. Uma vida que mostra esse relacionamento. Nós precisamos ter sinceridade no nosso arrependimento. Sabe, quando eu coloquei, antes de começar, que a palavra de Deus ela tem a função de confortar e confrontar, é que nós precisamos ser sinceros no nosso arrependimento também. Quando nós olhamos para o texto de Natanael, quando Jesus fala com ele, ele declara: é isso então, como é que pode? É arrependimento. Até então eu tinha uma ideia, agora eu tenho outra ideia. Agora eu tenho uma vida transformada. Arrependimento é mudança de vida, irmãos. Nós vivemos um evangelho complicado, onde nós hoje frequentamos uma igreja, cultuamos, pulamos, adoramos, mas não mudamos. A vida com Jesus é uma total mudança real. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que os discípulos tinham uma vida. Lembra lá? Cada um tinha uma história. E aí quando Jesus chega com eles, a história minha é legal, mas o que o Senhor tem para mim é muito maior, é diferente. Então nós precisamos, irmãos, entender e viver realmente um arrependimento, uma sinceridade no nosso arrependimento, sendo sinceros, verdadeiros, sendo reais no nosso arrependimento.
Será que nós temos nos arrependido de verdade? Será que temos vivido uma vida de arrependimento real? Será que temos nos arrependido totalmente diante de Deus, buscando ser parecido com Deus, buscando ser parecido com Jesus? Precisamos de um arrependimento sincero. Também nós precisamos de sinceridade nas nossas relações. Ser transparente e verdadeiro com as pessoas reflete o caráter de Jesus. Quando nós colocamos diante de Jesus a sinceridade, a verdade, rasgando o nosso coração, colocando diante dele as nossas angústias e neuras da vida, nós podemos continuar de uma forma autêntica. É sincero nas relações, irmãos. Nós não podemos continuar vivendo o evangelho de aparências, assim não dá. É um evangelho de sinceridade nas relações, sendo sinceros com o irmão, exortando em amor. Hoje nós não exortamos mais porque nós temos medo. E se eu exortar o irmão a pensar diferente? Não, é sinceridade nas relações. A Bíblia ela vem para confrontar e confortar. Ela confronta, ela vem e muda, ela vem como espada de dois gumes, entra no nosso coração e divide juntas e medulas. A palavra de Deus ela tem essa função de transformar quem nós somos. Isso é a palavra de Deus. Ela continua transformando as nossas histórias. Nós precisamos ter sinceridade de arrependimento, um arrependimento sincero. E por último, uma sinceridade na fé. Termos uma fé sincera no Senhor. Uma fé autêntica que coloca diante dele a nossa vida, coloca diante dele as nossas indagações, coloca diante dele quem nós pensamos, o que nós pensamos. Nós precisamos disso. Nós precisamos ter uma vida autêntica diante de Jesus, irmãos. Olha o texto de novo, depois de falar tudo isso, a gente vem aplicando tudo isso agora. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia quando encontrou Filipe. Disse-lhe, siga-me. Filipe, como André e Pedro, eram da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, depois de contar tudo isso, vamos colocar na nossa mente aqui, ó. Imagina Natanael nas suas funções, Filipe e André vindo, e aí então ele coloca, Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Perguntou para os discípulos. E aí então, disse Filipe, venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Sabe, irmãos, para a gente guardar essa reflexão dessa manhã, olha o texto. Os discípulos falaram. Por vezes, nós, como igreja, vamos pregar, vamos falar, mas guarde no teu coração, você não tem como mudar a vida de alguém. Não cabe a você mudar a vida de alguém. Não cabe a você mudar a vida da sua esposa, do seu filho. Não cabe a você mudar a vida do seu marido, não. Não cabe a você mudar a vida do seu vizinho. Mas cabe a você pregar o evangelho. Cabe a você falar assim, eu entendo, eu respeito, eu entendo a sua história, eu entendo o que você está dizendo, mas vem e veja você mesmo. Porque por vezes, se não formos sinceros diante de Deus, nós vamos sempre tentar mostrar alguma coisa que não é real. Vamos sempre tentar mostrar alguma coisa externa. Mas quando nós chamamos, fala, tudo bem, você pode não acreditar no que eu estou falando, mas vem e veja. Essa manhã eu chamo você. Eu te convido aqui a vir e ver. Ver que o Senhor continua sendo o mesmo Deus que toca as nossas histórias. Ver que o Senhor continua sendo o mesmo Deus que muda as nossas vidas. O vem e veja é vem, aproxime-se e veja com os seus próprios olhos o que tantos discursos não podem chegar ao teu coração. Vem e veja o que o Senhor Deus pode fazer na vida daqueles que nele confiam. E aí então, ele chegou e disse isso. Então perguntou Natanael, de onde me conheces? Jesus respondeu, eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus, irmãos, ele conhece a nossa história, antes mesmo da gente comunicar alguma coisa. Jesus conhece a nossa história, antes mesmo de nós chegarmos até ele. Jesus conhece a sua história, da sua família, antes mesmo de chegarmos até lá. Por isso que, quando nós decidimos viver uma vida sem a cera das coisas, sem a cera de tentar provar que estamos bem, sem a cera de tentar mostrar que está tudo legal, sem a cera de tentar falar que está tudo bacana,
mas sendo sincero diante dele. Talvez você chegue aqui essa manhã e a depressão tem falado muito ao teu coração. Talvez você chegue aqui essa manhã com o coração bem dilacerado, com coisas que aconteceram na tua história. Mas ser sincero diante de Deus é entender que Deus, Ele conhece essa sua dor antes mesmo de você falar. Natanael estava sozinho, orando debaixo de uma árvore. E é debaixo de uma árvore que o Senhor nos conhece. É debaixo de uma árvore que o Senhor nos vê. É num quarto secreto que o Senhor se faz presente com a gente. É no meio, quando ninguém está olhando, que o Senhor continua também olhando para a gente. Às vezes, a gente vai criar histórias. Às vezes, vamos tentar fazer coisas para assustar pessoas. Às vezes, vamos tentar mostrar que está tudo bem, sendo que não está. Mas o Senhor, Ele conhece o que nós precisamos. E quando nós, em sinceridade de coração, chegamos diante desse Jesus, olhamos para Ele, e ao ser tocado por Ele, a nossa vida vai ganhando sentido. Então é nosso ouvir. Eu vivi. Quando nós olhamos para Jesus e chegamos mais perto dele, eu não apenas verei o que o Senhor faz, eu viverei o que o Senhor faz. O nosso evangelho, ele não pode mais ser um evangelho de aparências, porque como nós lemos, a inteligência artificial faz orações belas, a inteligência artificial faz coisas extraordinárias. Nós podemos fazer coisas muito extraordinárias de formas aparentes, mas o Senhor nos convida a vivermos a simplicidade do evangelho, uma simplicidade que nos confronta, mas nos convida a sermos sinceros. Quando a palavra de Deus for exposta diante de nós, que o nosso coração esteja rasgado diante dela. Quando a palavra de Deus for exposta diante de nós, que nós possamos ser verdadeiros aqui. Quando nós não soubermos o que falar, que nós sejamos verdadeiros aqui. Quando nós não soubermos como agir, que sejamos verdadeiros aqui. Quando nós ouvirmos a história de alguém do passado, que nós não continuemos falando, mas era assim, mas que nós sejamos verdadeiros aqui, porque a palavra de Deus, ela continua sendo a mesma, e a palavra de Deus, ela continua mudando as nossas histórias. A palavra de Deus continua nos convidando a sermos parecidos com Jesus. Para sermos sinceros de verdade, nós precisamos ser parecidos com o Mestre, que o Mestre nos convidava. Se nós estivéssemos cansados ou sobrecarregados, deveríamos ir até Ele. E Ele sempre continua nos convidando. E Ele disse em sua palavra que Ele estaria com a gente até o final. Então, independente de qualquer coisa, seja verdadeiro diante de Jesus. A sinceridade diante de Jesus vai produzir muitos frutos na tua vida, na tua família e no teu coração. Natanael, um homem como qualquer um que estava em um lugar. Quando Jesus passou, a vida dele foi transformada. Todo o caminho é normal, toda a história é normal, até Jesus passar por essa história. Jesus pode passar pela tua vida, Jesus pode passar pela tua casa, pela tua história, pela tua família. Jesus pode passar pelo seu ministério. Jesus pode continuar, porque Ele sempre faz na vida daqueles que explanam, abrem o coração e são verdadeiros diante dEle. Quando nós formos verdadeiros diante dEle, coisas muito reais acontecerão nas nossas vidas também. Feche seus olhos, vamos orar, agradecendo ao nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã. Obrigado por esse dia, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Nós te pedimos graça, misericórdia e favor. Nós te pedimos sobre nós, Deus, a tua presença, porque é somente através da tua presença que nós podemos ser verdadeiros, fiéis. Nós poderemos ser reais diante de ti, Senhor. Nós não queremos viver um evangelho de aparências, não queremos viver um evangelho onde criamos máscaras, mas nós queremos ser verdadeiros diante do Senhor. Os nossos corações, Pai, pode às vezes nos pegar conturbados, preocupados, angustiados, perguntando, mas como é que pode algo bom vir dali? E o Senhor continua sendo aquele que muda a nossa história. Obrigado, Pai, pelas pessoas que nos convidam a ver e ver, a ver o Senhor e entender o que o Senhor tem para nós, Pai. Obrigado por esses irmãos, obrigado por essas irmãs que nos confrontam, nos convidam ao evangelho autêntico. Nós não queremos, Pai, viver um evangelho de qualquer forma.
Não queremos viver de aparência. Não queremos, Pai, viver para impressionar as pessoas. Nós queremos, Senhor, viver uma vida diante do Senhor. É somente do Senhor, Pai. Diante do Senhor tudo é exposto, tudo é esclarecido. Diante do Senhor a vida ganha sentido, ganha propósito. Diante do Senhor nós temos alegria, nós temos paz. Diante do Senhor nós temos expectativa para continuarmos. Então, Deus, em nome de Jesus, te pedimos essa manhã que ao sairmos daqui, possamos ser um pouco mais sinceros. Sinceros contigo, sinceros com o nosso próximo, sinceros com os nossos familiares, sinceros com a vida que vivemos, Pai. Nós só temos essa vida para viver, Senhor. Não queremos viver ela de forma aparente. Não queremos viver de qualquer forma, mas queremos viver de uma forma que agrade ao Senhor. Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda a sermos sinceros, íntegros e verdadeiros diante de Ti. Na medida que isso acontece, Pai, vai nos transformando, para que ao encontrarmos com outras pessoas, possamos olhar para elas e convidá-las a também virem e verem o que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Jesus, por essa manhã. Nós te louvamos, nós te agradecemos, te engrandecemos pela tua bondade e te louvando, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Dar-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dar-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Cante isso. Dar-me um coração igual ao teu. Você pode ficar de pé, vamos cantar esse refrão. Dá-me um coração. Dá-me um coração igual ao teu. Faça essa oração. Meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Precisamos da sua graça. Dá-me um coração igual ao teu. Pela última vez, diga: dá-me um